Senhor presidente, faço uso hoje da palavra para discutir e expor algumas situações. Por exemplo, essa situação que tanto se fala do estádio, eu gostaria aqui de pedir à comissão de educação dessa casa que também convoque uma audiência pública, porque nós precisamos ouvir quem? Os nossos desportistas. Porque hoje tem quantos atletas, quantos desportistas que treinam naquele entorno daquela área e vai ficar prejudicado conforme a gente viu um esboço do projeto, que seria um pré-projeto, né? Porque não existe projeto concreto. E outra coisa também que nós temos que nos atentar, que no edital de chamamento público, lá consta simplesmente a obrigação de construção de arquibancada para 5.000 lugares cobertos. Então nós vamos deixar de ter um estádio onde tem uma capacidade para 6.000 e vamos ter um estádio novo, mas uma área menor, com menos estacionamento, sem nenhuma outra situação externa, igual as quadras de areia e aí por diante que tem lá hoje, pistas de caminhada e a pista de atletismo, que também tem hoje lá, que isso vai ser tudo suprimido no novo projeto. Então, e esse novo projeto, esse chamamento público é muito vago. Nós vamos estar aí, a hora que chegar para aprovação, assinando um cheque em branco para o município de Sinop. Então, nós temos que chamar todas as classes. Amanhã já vai ter audiência da comissão de obras. Eu peço aqui para a presidente da Comissão de Educação que convoque também uma audiência pública para que a gente debata com toda a sociedade e aí depois nós tiramos a nossa conclusão. E não importa se vai passar do dia 30, não vai, se vai ser um mês a mais, um mês a menos. O que nós precisamos é tratar o assunto com bastante seriedade. Por isso eu faço essa solicitação. Também eu gostaria de só fazer um breve comentário quanto à estrada da Gleba Mercedes. Hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, à tarde e amanhã, os proprietários lá dos imóveis vão arrumar um caminhão caçamba de terceiros, estavam viabilizando uma PC lá para carregar o cascalho, que eles iam concluir esse serviço, que é um serviço de 300 metros, que faz um ano que foi pedido isso. Um ano e pouco. Então, ainda semana passada estive na obras, foi cobrado, tanto cobrei o Daniel, o ex-secretário, quanto o secretário que assumiu, mas só que os moradores de lá não tiveram mais paciência para aguentar. Então, eles com 3 tratores de pneu, fizeram a abertura lá e estão fazendo o aterro na medida do possível. E o município deixa de cumprir. Situações essas que nós, por várias e várias vezes, vemos questionando, que nós precisamos comprar maquinário para a nossa Secretaria de Obras, para que dá suporte nas estradas vicinais. Porque na época da seca, que é um período curto, nós precisamos fazer o dever de casa, que é fazer o quê? O levantamento das estradas e o cascalhamento, para que quando chega o período da chuva, a gente não venha ter problema. O que vai acontecer esse ano novamente? Você vai ver, no período da chuva vai ser a toleira aqui, a toleira ali, porque não foi feito todo o trabalho que seria necessário ter sido feito agora no período da seca. Então fica aqui a nossa cobrança também. E eu gostaria agora de passar um vídeo, onde a semana passada nós tivemos na terça, posteriormente nós tivemos na quarta-feira, lá no local onde a Água de Sinop faz o lançamento do esgoto. O esgoto esse que é para ser tratado. Então agora, como os senhores podem ver na filmagem, aí foi a hora que eu cheguei, estava com o lançamento, uma forma até reduzida, né? Enquanto que eu estava fazendo a filmagem, esse lançamento aumentou o volume. Aí vocês podem verificar nas próprias imagens que essa espuma, ela vai aumentar a quantidade dela, porque aumentou a vazão, ó. A vazão do esgoto, aí aumenta a quantidade.
Então fica aqui, a gente, lá no local, a gente percebe que existe um odor, né, um cheiro, existe essa espuma que sai e a água sai turva também. Então, a gente procurou, inclusive, a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do nosso município, inclusive a SEMA, na quinta-feira à tarde, a nosso pedido, foi lá e fez coleta da água, mandou para Cuiabá para fazer análise, aonde a gente está cobrando dos órgãos ambientais que façam a fiscalização contínua, do dia a dia desse lançamento. Porque, de repente, está certo, mas aqui fica a dúvida, será que realmente está certo? Como que gera tanta espuma assim? Isso aí vai adentrando, aqui está adentrando ao rio Currupi, e aí segue rio abaixo. Eu já tive reclamações no passado de moradores que moram a 10 quilômetros para frente, que as propriedades fazem fundo com o rio Currupi, e eles reclamam do odor da água. Então, eu acho que algo deve estar acontecendo errado. Então, fica aí o nosso questionamento. Estamos cobrando dos responsáveis, que são o SEMA, inclusive a SEMA, a gente cobrou a AGER, que é um assunto que eu quero tratar também daqui a pouco, porque é inadmissível. A Agência Reguladora de Sinop não fiscaliza, não vê se a empresa está cumprindo com o que determina a lei, que determina esse processo de concessão que está aqui na minha mão. Eles falam que não tem condições técnicas, não tem. Eu falei, contrata, chama alguém. E até que aqui eu quero parabenizar o nosso presidente, que contratou um etiólogo aí para dar suporte aos vereadores. Inclusive, eu acho que esteve lá no sábado fazendo a coleta da água, que vai mandar para análise. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento, porque a gente não pode deixar simplesmente a empresa, né, tocar e ela mesma fazer a análise da água dela. Nós temos que ter alguém fiscalizando. Isso é de suma importância, por isso que a gente faz essa cobrança e cobra da AGER. Se a AGER não for cumprir com o papel dela, que feche ela. Porque se não é para fiscalizar, se não é para acompanhar, então que feche aquele órgão. Não há necessidade dele. E aí, na reunião que eu estive lá, inclusive com o seu presidente, o senhor Jaiminho, o mesmo, eu perguntei para ele se os marcos regulatórios do contrato estavam sendo cumpridos e estavam atrasados. O mesmo me respondeu que estava atrasado. Aí eu fiz a pergunta para ele, mas se está atrasado, não cabe cancelamento do contrato? Ele falou simplesmente para mim que não. Quer dizer, a empresa deixa de cumprir o que está contratualizado e não cabe a rescisão. E aí eu volto aqui, pedir para o líder, cadê a resposta do nosso pedido de intervenção, que foi assinado por 14 vereadores dessa casa, no dia 2 de maio desse ano? Até quando nós vamos ficar aturando e aguentando os demandos dessa concessão lá do passado, que infelizmente essa casa aprovou na época? Então fica aqui o meu questionamento. Senhor presidente, só mais um minuto que eu gostaria de mostrar uma foto que também tem a ver com esse assunto. A Avenida Maringá, que tanto nós cobramos para ser asfaltada. Vereador Luciano, tanto batemos, tantos cobramos. Semana passada foi feito o asfalto, olha o que aconteceu aqui hoje. A Água Sinop vai lá fazer uma ligação de água. É brincadeira um negócio desse. Quanto tempo tivemos cobrando? Semana, tá aí, ó, tá até o talco em cima do asfalto, de novo que foi feito a semana passada. Não dá uma semana, vai a Água Sinop lá e faz um buraco. Não dá para admitir. Por isso que fica aqui. Prefeita, exerça o seu papel de prefeito. Faça cumprir o que está previsto aqui no processo, que está contratualizado. Faça a intervenção e depois faça o cancelamento desse contrato. Pelo amor de Deus, pelo bem da nossa sociedade, exerça o seu papel de prefeito e faça cumprir e valer a lei. E no mais, que todos tenham uma excelente sessão.